Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e quando eu falo, né, que é um outro patamar, é uma outra realidade, é uma gestão europeia, é uma nova história que está sendo escrita no Bahia, muita gente fala: "Ah, você é babão do Bahia, cara. Ah, cara, você tá enchendo a bola demais." Eu vou resumir o que eu vou falar nesse vídeo agora, você vai entender o que eu vou falar no final, mas o Bahia pegou uma compra que deu errado e transformou em lucro e deu certo no final. Basicamente foi isso que o Bahia fez. Eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo sobre a maior venda da história do Bahia. E cara, daqui a uns meses pode ficar certo, tá? Essa venda ninguém nem vai lembrar porque vai ficar bem no esquecimento porque é só o começo. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que a gente tá trazendo conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, os grandes destaques do futebol nordestino, você vê aqui no canal do Luna, irmão. E aqui a parada é o seguinte, tá? Eu falo do teu clube de coração como se fosse o meu clube de coração, com todo o respeito que se deve a um clube gigante como o Bahia. Então não tem como não respeitar, né? Ainda mais um clube gigante da nossa região e do país. Então dá essa moral pra gente, te inscreve que a gente bateu a meta de 73 mil inscritos, mas a nossa nova meta mudou, né? A nossa meta agora é chegar a 73.500. Tá faltando menos de 230 pessoas para isso acontecer. Se você puder me ajudar, vou ficar muito grato, irmão. Então dá essa moral pra gente aí, tá bom? Dá essa moral pra gente que você não vai se arrepender. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro a gente precisa lembrar o seguinte, ó. Eu já vou colocar essa manchete aqui porque, ó, Bahia acerta venda de lateral por 25 milhões a clube da França. Então, vamos entender primeiro o que aconteceu, tá? Que esse lateral aqui você conhece muito bem, é o Chaves, né? Que foi contratado ano passado pelo Bahia. O que é que acontece? O Bahia, ano passado, ele fez a compra desse jogador, o Chaves, por 18 milhões de reais. Na época, eu acho que ele veio do Del Valle, né? Inclusive que o técnico na época também era o próprio. Vamos fugir o nome do português aqui, mas é melhor nem lembrar, porque trabalho horroroso no Bahia ano passado, né? Renato Paiva, lembrei. Mas aí o que é que acontece? O Chaves ele vem pro Bahia, estreia. E eu vou colocar muito também na culpa do Paiva. Ele não consegue desenvolver esse jogador. Esse jogador tem graves problemas ali de adaptação em jogar no Brasil, né? E depois ele é emprestado. E aí, na época, quando isso aconteceu, muita gente falou que foi um erro. Não, foi um erro, foi um absurdo, jogou dinheiro fora. Naquele momento era a maior contratação da história do Nordeste. Logo em seguida, depois veio o Caio Alexandre desse ano, né? Mas naquele momento era a maior contratação da história do Nordeste. E todo mundo criticando, é um absurdo, ó, olha aí, o Grupo City não erra? Olha aí, o Grupo City errou. E, cara, vou colocar pra vocês, incondicionalmente o Grupo City errou, né? Se a gente for colocar dessa forma. Por quê? Porque foi uma contratação que ele não conseguiu se adaptar. Então, talvez se o Grupo City soubesse antes disso, não tivesse contratado. Mas, meus amigos, a verdade é o seguinte: o Grupo City empresta esse jogador, coloca uma cláusula, um número de jogos X, ele atinge esse número e num prejuízo que o Grupo City teria de 18 milhões, ele acaba lucrando 7 milhões de reais. Meu querido, isso é uma parada sensacional, cara. Se você não acha isso maravilhoso, você é vacilão. E isso vai ajudar muito na próxima janela de transferência. Deixa eu ler a matéria com vocês, eu vou explicar pra você entender, tá? Mas vamos lá. O Bahia acerta a venda do lateral por 25 milhões a clube da França. Jogador equatoriano não rendeu o esperado no Bahia, mas gera lucro em negociação, né? Fala aqui, ó. Jonas Chaves não voltará ao Bahia. Além disso, o lateral esquerdo rende lucro em pouco mais de um ano após a sua compra ter sido a maior feita pelo clube até 2023. O atleta está vendido ao Lens da França por 4,5 milhões de euros, 25 milhões de reais, por ter atingido o número de jogos estipulado no contrato do empréstimo que obrigava o clube francês a executar a compra. A informação é do jornalista César Luiz Merlo. Grande abraço para ele, parceiro, inclusive. Aí. Desde a sua ida para o futebol francês, a cláusula de compra obrigatória era considerada como fácil de ser alcançada. Em seus primeiros meses na nova equipe, Chaves ganhou elogio da comissão técnica e permaneceu no radar
da seleção do Equador. Inclusive, depois ele foi convocado novamente para a seleção do Equador, né? Pelo Linz, foram apenas 10 jogos realizados em um período de 4 meses, em que chegou a sofrer 2 contusões que impediram sua sequência de jogos como titular, perdendo espaço na reta final. Chaves gera lucro para o Bahia. Adquirido em 2023 por uma quantia aproximadamente de 18 milhões, no câmbio da época, Chaves deixa o clube com um lucro de 7 milhões, levando em consideração os valores das negociações de compra e venda. Ele é a primeira venda realizada pelo Bahia desde a chegada do Grupo City. Ao comando do Tricolor, com os valores inclusive já superaram as demais transações feitas pelo clube anteriormente. Gregory, vendido por 15 milhões e 700 em 2021, era a maior venda do clube até então, cara. Então, vamos entender mais uma vez isso. O Bahia pega um problema, acabou sendo um problema, transforma em lucro, e aí é a sacada do negócio. Tá chegando a nova janela em julho de transferências no Brasil. E não tenham dúvidas disso, tá? O Bahia vai reinjetar essa grana, tanto o investimento que fez no Chaves, quanto esse lucro em contratações, sem sombra de dúvidas. Isso para mim é um grande case de sucesso, um grande case de gestão, né? De pegar um problema, transformar em solução. O Chaves era um jogador que eu particularmente peguei uma antipatia, né? Porque, pô, velho, você não querer jogar no Bahia, eu até entendo a situação de adaptação e tudo mais. Pô, você não querer jogar no Bahia, irmão. Você não querer jogar no Bahia é muita burrice, de verdade. É muita burrice. Mas seguiu sua vida aí pro futebol francês. E agora a gente vai aguardar para verificar como vai ser reinvestido essa grana, né? Por quê? Porque com certeza não vai ser no lateral. Afinal de contas, o Bahia trouxe de graça o Luciano Juba e ele tá sendo titular com o Rogério Ceni, tá rendendo, tá jogando bem. Então o Bahia pode reinjetar essa grana aí em defesa, na zaga, né? Porque contratou um zagueiro que está cheio de lesões, né? O Cuesta. E tem o Gabriel Xavier que tá jogando bem, mas é importante você ter um jogador de nível acima. Eu já falei isso para vocês algumas vezes. Eu acho que o Bahia ele precisa contratar um jogador que chegue e seja incontestavelmente titular nesse time do Bahia. Só pelo nome dele ele já seja titular, tá? Para mostrar quanta qualidade ele tem. Fora, fora que precisa contratar um centroavante, né? Porque o próprio Oscar Stupian não vem dando certo, né? Foi uma contratação por empréstimo, veio da França também, inclusive, mas não tá dando certo, né? Um jogador que entra, faz um golzinho aqui, outro lá, mas no geral não é aquele jogador que o torcedor do Bahia ele quer, né? É um jogador que é bem abaixo. Então o Bahia precisa contratar esse jogador que chegue. E eu espero que seja um jogador nacional, né? Quem sabe aí um Gabriel Barbosa, quem sabe aí um Mastriani, enfim. Mas isso é papo para um outro vídeo. Eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui o que é que você achou dessa venda. Tá orgulhoso? Eu, como se eu fosse torcedor do Bahia, eu ficaria muito orgulhoso, cara. Porque mostra que tem uma gestão muito, mas muito experiente e muito organizada. Pegou um problema e transformou em solução. Comenta aqui e daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço, fiquem com Deus, até mais tarde. Tchau, tchau.